Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para cumprir o final do nosso curso, né? E falar então da primeira lei da termodinâmica. Provavelmente nesse vídeo vamos falar da primeira lei da termodinâmica e no próximo vídeo da segunda lei. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Jean. Nossa equipe é você, Jean e as exatas, né? Nós estamos apresentando aqui a parte de hidrodinâmica, no caso, né? Primeira lei da termodinâmica que vai falar pra gente o seguinte. Bom, o que é termodinâmica, primeiro de tudo? É a parte da física que vai relacionar a variação da energia interna de uma substância. Então, aí a energia interna a gente pode relacionar muito com temperatura, não é diretamente temperatura, mas sim a energia que o corpo tem. Tá? A gente lembrar que temperatura é o grau de excitação térmica das moléculas, não é exatamente o mesmo, mas fica muito próximo aí. E relacionar essa energia interna com o calor que essa substância está trocando com o meio. E o trabalho que é realizado, então, sobre essa substância ou por essa substância. Né? Então, o que é energia interna? Falando mais corretamente, ela vai ser a soma das energias das partículas que compõem o gás. Então, não é só a térmica, como eu falei, só a temperatura, mas é a soma de todas essas energias. No nosso estudo, a gente vai comparar então massas gasosas e vamos entender essas massas gasosas como se fossem ideais, tá? Então, vamos trabalhar aí como se as massas gasosas fossem ideais. Se você lembrar lá na química, você deve ter estudado já isso, você sabe que um gás real ele se aproxima muito do comportamento de um gás ideal quando está a baixa pressão e a uma alta temperatura, né? Bom, você viu lá na química a equação de Clapeyron. O que a equação de Clapeyron diz para gente? Que a pressão exercida sobre um gás vezes o volume desse gás é igual ao número de mols desse gás vezes a constante dos gases, né? Vezes a temperatura a qual esse gás está submetido, certo? Bom, se a gente pegasse essa temperatura que está aqui multiplicando o NR e passasse para lá dividindo, o que ia acontecer? Nós íamos ter a pressão vezes o volume dividido pela temperatura igual a N vezes R. Imagine que eu tenho um cilindro com um certo gás e eu posso mexer na pressão, no volume e na temperatura a qual esse gás está sendo submetido. Porém, eu não estou colocando gás e nem tirando gás. Se eu não coloco gás e nem tiro gás, então o número de mols de gás que tem ali, daquela substância que tem ali dentro, é constante. Então o número de mols é constante. E R, que é uma constante, como o nome está dizendo, é uma constante. Então, isto aqui é uma constante. Então, N vezes R é constante. Logo, pressão vezes volume dividido pela temperatura, em um determinado momento, vai ter uma constância, vai se manter esse produto P vezes V dividido por T, vai se manter constante perante duas fases, na qual eu posso mudar a pressão, ou posso mudar o volume, ou posso mudar a temperatura, ou dois desses caras, ou ter alteração nos três desses caras, de uma primeira situação para uma segunda situação. Mas acontece que esse trio aqui P vezes V dividido por T vai se manter constante. Então, portanto, eu posso dizer que P1 vezes V1, ou seja, pressão na primeira situação vezes volume na primeira situação, dividido pela temperatura nessa primeira situação, é igual a P2 vezes E2 sobre T2, ou seja, pressão, volume e temperatura nesta segunda situação, tá certo? Então, o que acontece aí? A gente, usando esses raciocínios, usando essas informações, nós vamos então para alguns casos aqui. Então, primeiro de tudo, como a gente vai analisar trabalho nessa situação de gás ideal? Veja que eu tenho aqui um recipiente, eu tenho um pistão, certo? Com um certo gás aqui dentro. Veja que tem um volume inicial, uma pressão e uma temperatura inicial para esse gás aqui. Agora imagine que eu aqueci esse gás, por exemplo. Ao aquecer esse gás tentou dilatar, tentou aumentar o seu volume, exercendo uma força, empurrando
esse pistão para cima, então ele aumentou o seu volume graças a uma força que ele exerceu sobre o pistão. Veja que teve um deslocamento, uma distância na qual o pistão andou, certo? Sendo assim, o que a gente tem que lembrar lá do início que a gente viu na física, lá na mecânica? A gente viu que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, veja que o ângulo formado entre o deslocamento e a força é um ângulo igual a 0 graus. Por isso eu coloquei aqui já cosseno de zero. Quanto vale o cosseno de zero? Vale 1. 1 vezes F vezes D dá o próprio FD. Então, o trabalho vai ser igual a F vezes D. Se trabalho é F vezes D, e se a gente lembrar que pressão está aqui em cima, ó, pressão é força sobre área, eu pego essa área e passo para lá multiplicando. Vou ficar assim que força é igual a pressão vezes área, certo? Mas se trabalho é força vezes deslocamento e força é pressão vezes área, eu posso pegar P vezes A e colocar no lugar de F. Ao fazer isso, nós temos que trabalho é pressão vezes a área vezes o deslocamento. Mas o que é pressão vezes deslocamento? Desculpa, falei errado. O que é área vezes deslocamento? Veja que a área aqui do pistão, a área ocupada pelo pistão, vezes o deslocamento que esse pistão sofreu, então eu tenho a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura dá o volume. Então, no lugar de área vezes deslocamento, eu coloco variação do volume, que foi essa variação a qual o gás sofreu. Então, trabalho é pressão vezes a variação do volume, é a fórmula para trabalho que a gente tem aqui, principalmente em situações nas quais a pressão é constante, tá? Então, eu tenho uma pressão vezes uma variação do volume que me dá o trabalho exercido. Nesse caso, repara que o gás empurrou o pistão. Como o gás empurrou o pistão, então você tem um aumento do volume do gás, então você tem uma situação na qual nós temos um trabalho positivo. O gás exerceu o trabalho. Se eu tivesse aqui uma variação na qual o volume fosse negativo, ou seja, o ΔV fosse negativo, melhor dizendo, né? O ΔV fosse negativo, nós vamos ter um trabalho negativo. Quando isso acontece, então? Quando o líquido, o gás, melhor dizendo, o gás diminui o seu volume. Quando o gás diminuir o seu volume, nós temos uma contração do gás. Significa que o gás está recebendo trabalho ou o recipiente, o ambiente, está exercendo o trabalho sobre o gás, certo? Então aqui nós temos um gráfico de pressão em função do volume. Veja que aqui, ó, uma pressão constante, eu tinha um volume inicial e um volume final. A situação foi desse ponto até esse ponto aqui. Então a transformação do gás foi essa linha em vermelho, esse vetor em vermelho. Eu faço a área da base aqui, né? A distância de V0 até V, então isso é a base, vezes a altura, que é o próprio valor da pressão. Então isso vai me dar exatamente aquela formulazinha ali. Pressão, que é uma constante, vezes a variação do volume, é igual ao trabalho, tá? Então a pressão vezes a variação do volume dá o trabalho. Então o trabalho aqui é igual à área da figura, matematicamente, tá? Veja que mesmo numa situação na qual a pressão ela é variável, eu posso fazer a área da figura abaixo aqui do vetor. Então tem um vetor, uma seta aqui, né, que está subindo. Aqui deu um trapézio. A área desse trapézio é igual ao trabalho. Mas perceba que essa área pode ser tanto positiva quanto negativa. Se nós temos uma variação do volume que vai de um volume pequeno para um volume grande, eu tenho um aumento do volume, então o trabalho é positivo. Se eu tivesse de forma contrária o volume maior virando um volume menor, tinha uma diminuição do volume, eu tinha um trabalho negativo, certo? Então tá aqui, ó, a explicação. Trabalho é positivo, quando a área é positiva, quando tem um aumento do volume e uma expansão do gás. Já o trabalho negativo, a área fica negativa quando tiver uma compressão do gás, tá certo? Então aí a primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Bom, vamos pegar um recipiente com um pistão. Se eu aqueço esse recipiente, se eu aqueço esse ambiente, aqueço o gás ali, esse gás ele acaba tendo mais energia. Tendenciosamente, nós já conversamos sobre isso, de acordo com que eu aumento, forneço energia, aumento o grau de agitação térmica das moléculas, as moléculas vão tentar se afastar. Então vai acontecer uma variação do volume desse gás. Ao fazer a variação do volume, ele vai empurrar o pistão.
Então ele vai empurrar o pistão aumentando o volume aqui do gás no recipiente. Então ele está realizando trabalho sobre o recipiente. Acontece que se todo o calor que eu forneci para esse gás fosse usado para realizar o trabalho, todo o calor que eu forneci para o gás fosse usado para realizar trabalho, então nós tínhamos aí quantidade de calor exatamente igual ao trabalho realizado. Porém, em grande parte das vezes, quando eu forneço uma quantidade de calor para um corpo, ele não consegue transformar tudo isso em trabalho. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que parte da energia vai ser utilizada para aquecer o gás, para aquecer o recipiente, para perder para o ambiente. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai dizer assim que a quantidade de calor fornecida para o gás, parte foi transformada em energia das moléculas no gás, então aumentou a temperatura desse gás, e parte virou o trabalho. Tá bom? Então aqui essa fórmula diz para a gente quantidade de calor fornecida é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Para você poder entender e calcular, raciocinar essa fórmula aqui, você obrigatoriamente tem que entender esses sinais. Então tá aqui. Nós vamos entender que a quantidade de calor trocada para o gás, ela vai ser positiva quando o gás recebe calor do meio e negativa quando ele cede calor para o meio. A variação da energia interna do gás é positiva quando aumenta a energia interna do gás, ou seja, quando aumenta a sua temperatura, e a variação da energia interna vai ser negativa quando diminui a energia interna do gás, portanto, quando diminui a sua temperatura. O trabalho que o gás recebe ou faz é o que? Ele é positivo quando o gás fornece energia ao meio, quando o gás ele aumenta o seu volume, tá certo? Então ele está fazendo o pistão andar, ou ele é negativo quando ele recebe energia do meio, ou seja, quem faz andar é o ambiente que faz o pistão andar comprimindo o gás, então, tá bom? Outra forma, quando a gente tiver um gás monoatômico, ou seja, não é uma substância composta, né? A gente pode usar essa formulazinha que diz pra gente que a energia interna de um gás é 3 meios da pressão vezes o volume, ou a energia interna do gás é 3 meios de NR vezes T, tá bom? Lembrando que se você usar tudo no sistema internacional aqui, então energia em joules, pressão em no sistema internacional, o volume aqui você usar em litros, você vai chegar então num R que é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Lembra que a temperatura obrigatoriamente é em Kelvin. Não falei para você aqui, ó, mas obrigatoriamente quando eu falo aqui nessas fórmulas de termodinâmica, eu estou falando da temperatura em Kelvin, tá bom? Então, essa daí é a primeira aulinha falando um pouco de termodinâmica, beleza, galerinha? Já venho com vocês daqui a pouquinho, trazendo mais duas aulinhas, finalizando a primeira lei da termodinâmica e passando para vocês a segunda lei, beleza? Beijos, fui!